Olá, boa tarde para você. A 12 de hoje o Band Cidade Entrevista vai destacar o trabalho das autoridades de saúde aqui em Manaus para atender principalmente os turistas durante o Mundial. Será que existe mesmo risco de doenças que podem ser trazidas pelos estrangeiros? Essa é uma das perguntas que será respondida pelo secretário de Saúde de Manaus, Dr. Homero de Miranda Leão. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito boa tarde. Secretário, a Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar em parceria com a Secretaria de Estado, a Suzan. Que ações estão sendo planejadas para serem colocadas em práticas aqui para atender melhor a população e o turista durante o Mundial? Mais uma vez, boa tarde a todos. Na verdade, é uma ação integrada, não só do Estado, do município, mas também do governo federal. E esse trabalho vem sendo feito há 2 anos. Esse planejamento, essa organização desse trabalho vem sendo feito, portanto, há esse tempo. E isso é um preparo para uma cidade que tem um sistema de saúde para funcionar com os seus moradores e nas condições normais. Isso é o nosso dia a dia. Mas nós temos que nos preparar para a excepcionalidade. Cerca de 80, talvez 100 mil pessoas estejam em Manaus nesse período. E isso é uma preocupação a mais. Além do que, iremos viver um momento festivo, um momento de alegria, um momento onde as pessoas às vezes se excedem um pouco, até na bebida alcoólica ou mesmo nas comemorações de modo geral, e isso é mais um ponto que contribui para a nossa apreensão, para que nós estejamos mais preparados ainda em razão disso. É uma ação integrada de fato, onde haverá uma junção de forças para fazer esse trabalho de proteger a população com situações que podem levar a risco às suas vidas durante a Copa do Mundo. Vai ser criado tipo uma espécie de hospital do viajante ali no Hospital de Medicina Tropical. As unidades básicas de saúde, por exemplo, vão ter horário diferenciado? Como é que vai funcionar esses serviços durante a Copa? Pois não. As unidades básicas funcionam normalmente nos dias onde não haverá jogo na cidade. Nos dias de jogo, há um ponto facultativo e essas unidades não funcionarão, talvez algumas delas em caráter precário, fazendo pequenos curativos ou situações desse porte. Mas há toda uma rede referenciada de urgência e de emergência na cidade que estará apta a receber esses turistas. O Hospital Tropical, um hospital de referência internacional para doenças transmissíveis, doenças infecciosas e transmissíveis, ele estará preparado para receber esses turistas também. Além de toda a rede de urgência e hospitais do Estado. Além disso, o nosso SAMU também está pronto para funcionar na sua plenitude, mais de 900 profissionais, mais de 40 unidades de atendimento, com unidades de atendimento avançado, inclusive, integrado com essa rede toda, fará o apoiamento desses turistas. Além disso, nós teremos uns locais no estádio, todo um atendimento que é feito pela FIFA, e nós teremos também na área de FanFest, na Ponta Negra, e na área de Public View, ali na Zona Leste, na Avenida Itaúba, nós teremos unidades de atendimento diferenciadas naqueles locais. E há todo um preparo para isso. Portanto, nós esperamos que essa estrutura não precise ser usada, que as pessoas tenham a consciência de fazer a sua festa com tranquilidade, com segurança, respeitando a questão de trânsito, de bebida alcoólica relacionada a trânsito, e também que seja algo feliz, alegre, que não haja momentos de agressão, enfim, tudo aquilo que nos preocupa é não utilizar essa estrutura que preparamos para isso, mas nós não gostaríamos de fato que ela viesse naturalmente a ser usada. Bom, mas há algumas semanas a gente percebe um certo movimento aí de informações com relação a possíveis vírus que podem vir com os estrangeiros. A própria Organização Mundial de Saúde decretou um alerta internacional aí por conta, inclusive, do vírus da polio, que teria voltado a circular em alguns países onde, em princípio, a doença já havia sido eliminada ou controlada. Um desses países, inclusive, Camarões, que vem disputar um dos jogos aqui em Manaus. Aqui no Brasil, a doença ela já está controlada há 20 anos. Existe mesmo esse risco, no caso da polio, da vinda de estrangeiros aqui para o Brasil? Pode vir com alguém o vírus, isso não é detectável, mas nós temos uma rede vacinal fantástica com relação à polio, tanto é que a doença está controlada há mais de 20 anos, não temos casos aqui no nosso país, isso é uma tranquilidade. Portanto, se vier o vírus, ele encontrará uma barreira imunológica, uma barreira construída no decorrer dos anos através de vacinação em massa, que é um caso de sucesso mundial de saúde pública, que é o controle da polio, o nosso sistema de vacinação, as gotinhas, dadas às crianças. Isso não nos preocupa, portanto, em razão dessa imunidade que temos. Com relação a outras doenças, também há
a imunização feita, não é? H1N1, que é o vírus da gripe, tivemos agora um número fantástico de cobertura, mais de 95% de pessoas foram vacinadas na cidade de Manaus, acima, quer dizer, na nossa população-alvo, não é? Outras doenças, febre amarela também temos aqui. As pessoas têm que se vacinar para vir para cá e nós também temos uma população imunizada contra a febre amarela. Tem um vírus que preocupa as autoridades, que é o vírus chamado Ebola. É um vírus que dá na África apenas, em humanos só registrado na África, que é um vírus que faz uma febre hemorrágica grave e realmente ele é muito letal na maioria das vezes. Mas só tem lá, não há em outros locais. Muito dificilmente esse paciente sairá da África com o vírus e trará para o Brasil para digamos assim, iniciar uma epidemia. Isso não acontecerá porque não há tempo até para isso, ele é muito agudo, ocorre muito rapidamente a manifestação dos sintomas e isso certamente ficará no caminho, não é? Mas a gente está preparado para tudo isso e com orientações a esses turistas. Nós deixaremos nos hotéis peças publicitárias que farão com que esse turista conheça a realidade das doenças que pode encontrar aqui. Então, nos preocupa mais a questão mesmo das pessoas que vêm não a nós que aqui dos moramos, riscos que elas que podem... temos uma imunidade natural nossa aqui, de quem mora aqui já, não é? E certamente essas pessoas contarão com a nossa assistência e a nossa orientação para que tenham um turismo seguro e que possam se divertir em nossa cidade para fazermos uma Copa alegre e feliz, que é o que todo brasileiro quer. São orientações para as principais doenças que são comuns aqui, como a dengue, malária, febre amarela. Exatamente. Orientação de como se portar na hora de deixar a área urbana, principalmente, claro. Uso de repelentes. Isso, exatamente isso. As pessoas têm já uma orientação também quando saem de seus países. O turista estrangeiro, e do brasileiro também quando vai para fora, ele recebe informações dos seus agentes de viagem, eles procuram orientações em sites especializados, que hoje é muito comum, não é? Há várias páginas na internet que orientam o turista de acordo com o local que ele vai, quer dizer, que tipo de doença que ele encontra, o que ele tem que fazer para evitar, como ela é transmitida. Então, hoje, o mundo globalizado, as informações são muito fartas, não é, para essa população, para todos nós. Então, eu penso que isso é mais um ponto de tranquilidade, não é? E é isso. E é o que todos esperamos. Sim. Bom, e por conta da Copa, inclusive, a campanha de vacinação da poliomielite, que geralmente acontece aí no mês de junho, vai ser um pouquinho adiada, né? Ela será após a Copa, porque nós estamos já com todas as atenções de saúde voltadas para esse evento magno no nosso país e isso certamente fará com que outras ações sejam colocadas em compasso de espera. Mas não há nenhum problema, há segurança com relação a isso, não haverá nenhum problema com relação a esse delayzinho que haverá em relação a essa vacinação. Portanto, as pessoas podem ficar tranquilas que as crianças não sofrerão nenhum tipo de risco com relação a esse retardo de alguns dias em relação à data da vacinação. Certo, secretário. A recomendação, geralmente, sempre, aliás, é para o turista já viajar vacinado. Pode acontecer do turista procurar vacinas aqui mesmo com essa recomendação. Se falou se cogitou aí de que os estoques não estariam bem reforçados. Como é que estão os estoques de vacina hoje aqui em Manaus? Não, a vacina da gripe é uma vacina sazonal, que é colocada uma vez por ano apenas à disposição da população, e nós recebemos 400 mil doses do Ministério da Saúde para Manaus. Essas doses se esgotaram, fizemos uma vacinação maravilhosa e as pessoas já vêm vacinadas. Então, chegar aqui para buscar uma vacina é um erro. A vacina tem que ter um tempo para que a imunidade esteja plena, não é? Por exemplo, a febre amarela são 10 dias, a da gripe perto disso. Portanto, não adianta chegar aqui, eu vou me vacinar, tem que vacinar antes de vir, né? E essa é uma questão que certamente eles devem estar orientados no seu país de origem. Tenho certeza que lá também há autoridades sanitárias preocupadas com essas pessoas que estão vindo para o nosso país, assim como nós nos preocupamos com aquelas que vão daqui para lá, né? E recebem orientação em aeroportos, nos sites da Anvisa, do Ministério da Saúde de um modo geral. Tá certo, então, secretário, a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco, então, a gente volta a falar de saúde durante a Copa e vamos falar também dos impactos da cheia aí durante o Mundial. O Band Cidade volta já já.
Band Cidade Entrevista está de volta, hoje falando como as autoridades de saúde estão se preparando para reforçar o atendimento durante a Copa, principalmente dos turistas. Mas outra preocupação que também tem relação com a saúde é a cheia que já começa a atingir a capital, onde esta semana foi decretada situação de emergência por conta da subida das águas do Rio Negro. Vamos rever a reportagem exibida esta semana no Band Cidade. Natalina e a família tiveram de abandonar a casa na zona centro-oeste de Manaus, que alagou com a subida do rio. Hoje ela está alojada no galpão que a igreja cedeu. Tá tudo dentro d'água. E você veio para cá? Nós viemos para cá. O irmão daqui da frente cedeu aqui pra gente e a gente ficamos aqui. Tá com uma semana já. A cheia do Rio Negro já começou a mudar a rotina dos moradores da capital. A Defesa Civil construiu 3 quilômetros de passarelas de madeira para permitir a passagem das pessoas nas áreas alagadas. A ideia é que essas pessoas não fiquem, ela pega esses recursos e possivelmente vai ser inserido no aluguel social para exatamente ela sair da sua casa para procurar um lugar seguro para morar. 2.600 famílias de 13 bairros foram cadastradas. Elas devem ser retiradas das áreas de risco nas próximas semanas. Se o centro já está começando a alagar, as outras comunidades vão começar a alagar, como a nossa já está sendo afetada, através desse índice que ainda tem mais ou menos um mês ainda para encher. O nível do Rio Negro continua subindo uma média de 4 centímetros por dia. Alguns pontos do centro de Manaus já estão alagados. Esta rua aqui foi a primeira a ser interditada pela prefeitura. E o que mais preocupa é a água poluída, represada no local. Nesta rua, os comerciantes começaram a levantar o piso para proteger freezers e mercadorias. É um sacrifício. Quando chove, ó, se der uma chuva grossa, a água invade aqui tudinho. Não tem para onde ir a água, né? Se nós vermos o histórico de 2012, nós só teremos necessidade talvez de mexer na Ponte dos Bilhares. Então, a população pode ficar tranquila que, havendo a necessidade, a gente vai previamente fazer todo o trabalho de fechamento e avisar. O prefeito decretou situação de emergência depois que o Rio Negro ultrapassou a cota de 29 metros. Hoje, o nível das águas está em 29 metros e 22 centímetros, 75 centímetros abaixo da maior enchente da história, registrada em 2012. Essa água eu não posso detê-la, eu não tenho poderes mágicos, mas vou trabalhar para não deixá-la se contaminar as pessoas, com produtos químicos, na parceria com a iniciativa privada e com a empresa concessionária de águas daqui. A mesma coisa quando eu vejo as pessoas desabrigadas, a gente entra com aluguel social, com a madeira, com colchão, com cesta básica. A cheia em Manaus deve durar até o fim de junho. É perigo, porque um dia desse, acharam uma cobra aí, onde vocês estão aqui, e é perigo, criança, corre, e o nível da água subindo, isso traz preocupação para quem é pai de família. E para abordar este assunto, além do secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, eu também recebo aqui no estúdio o superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira. Boa tarde para você também. Bom, superintendente, na verdade, a matéria exibida no início da semana, hoje o rio já está aí 29, quase 29,30. Nessa sexta-feira foi divulgado um novo alerta de cheia. A cheia desse ano já deve superar aí nos próximos dias a cheia do ano passado? Provavelmente a cheia de 2014 vai superar a cheia do ano passado. Estamos apenas aí a 4 centímetros de atingir essa marca e a tendência do Rio Negro continuar subindo pelo menos até a primeira semana de junho ou a segunda semana de junho. Já está no final da cheia, mas no entanto ele deve continuar subindo entre 2 e 1 centímetro por dia. Ou seja, bem aí no período do Mundial, o rio vai continuar subindo, a estimativa é de atingir a cota de 29 e 60 centímetros. No primeiro alerta de cheias dado no dia 31 de março, nós estimávamos que a cheia pudesse atingir um máximo de 29 metros e 49. Nesse terceiro alerta dado hoje, essa meta já subiu um pouquinho mais. Então a gente está prevendo um nível máximo de 29 metros e 60, mas provavelmente o rio deve oscilar entre 29 metros e 40 a 29 metros e 50 centímetros. E com essa cota, qual é o impacto lá no centro histórico, onde os turistas vão circular aí durante o Mundial? Até o momento o impacto é ali na Rua dos Barés, quando o rio atinge 29 metros já começa a transbordar ali. Agora, para a região mais central, ali na Eduardo Ribeiro e na Alfândega, e também no mercado municipal, somente quando o rio atinge ali 29,50 metros é que realmente é uma situação de
transbordamento das galerias. E é o que a gente espera, então, que apesar da previsão ser um pouco superior, o CPRM acha que não vai chegar a 29 metros e passar de 29 metros. Toda uma cheia é sempre diferente da outra, né? E esse ano, o que faz essa cheia ser diferente das demais é o fator Rio Madeira. O Rio Madeira sofreu um fenômeno excepcional, isso acabou atingindo ali as cidades do Baixo Amazonas. Parintins foi a primeira cidade a se decretar estado de alerta na calha central do rio. Isso depois se refletiu aqui em Manaus. Então a gente debita também essa diferença da cheia deste ano com a do ano anterior e dos anos anteriores, porque o Rio Madeira tem influenciado, segurando um pouco ali o Rio Amazonas e Itacoatiara. Tá certo. E como o Rio Negro começa a fazer o transbordamento das galerias, né, secretário, a gente percebe aí uma preocupação com aquela água poluída lá no centro da cidade. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Defesa Civil, está fazendo um trabalho para despoluir aquela água? A despoluição da área é uma questão até que eles fazem, a Defesa Civil, além do meio ambiente, trabalha nessa questão. Nossa preocupação maior é com as doenças que vêm com essa cheia. O esgoto entra nas casas, portanto há uma coabitação ali entre a gente que causa a doença e aquele que recebe a agressão desse agente, os seres humanos. Nos preocupa muito a questão da leptospirose, que é transmitida pela urina do rato, não é? E os ratos saem das galerias e vão buscar a sobrevivência fora das tocas onde habitam, ali embaixo. Há também as doenças diarreicas, de modo geral, essas crianças que nós vimos há pouco no VT são vítimas disso, não é? De forma muito intensa, e essa é uma preocupação grande também nossa, além de outras doenças que podem ser causadas por animais peçonhentos, cobras, aranhas, né? Até escorpiões, que aqui não é tão comum, mas existem, e isso é uma preocupação maior. Nós levamos orientação a essas pessoas, estamos intensificando essas ações a partir da próxima semana para que orientação a elas seja mais abundante, mais... Além da orientação, temos a nossa rede de assistência toda que está treinada e infelizmente é muito capaz nessa área também, porque antes não tivéssemos esses problemas. Nós somos muito treinados nessa questão da água, né, da relação da nossa cidade com a água. A água faz parte da vida dessa cidade há centenas de anos. E nós temos que aprender, infelizmente, a conviver com isso. Mas é uma preocupação adicional, com certeza. E os comerciantes que atuam ali no centro da cidade também devem ter um cuidado redobrado aí na hora do armazenamento, né, claro, dos produtos. Há situações, inclusive, que não há como manter no local a questão dos alimentos, porque perde completamente a segurança alimentar daquele produto, a questão de segurança sanitária ali, não é? E isso, a vigilância sanitária também está orientada a fazer o acompanhamento e observar cada caso para ver aonde esse depósito deixou de ser seguro para a guarda daquele tipo de alimento. Bom, e dentro dessa previsão, superintendente, essas famílias que vivem aí nessas áreas ribeirinhas, próximas de igarapés, qual é o tempo médio que elas devem conviver, né, com o rio mais alto? Aqui a cheia demora para chegar e também demora a ir embora. Então, no caso de uma cheia como a de 2012, que foi uma cheia recorde, o Rio Negro ficou 72 dias acima da cota dos 29 metros. Para este ano, se for semelhante à cheia do ano passado, a gente está estimando entre 40 a 50 dias o tempo de permanência das águas altas. Se a gente considerar que Manaus entrou em situação de emergência no dia 21 de maio, somando aí 40 dias, nós teremos o mês de junho inteiro ainda de águas altas aqui na cidade de Manaus. Ou seja, precisa realmente as pessoas terem muito cuidado aí no contato com a água. Com relação às crianças, né, eu acho que é importante a gente destacar que a gente percebe ali aquelas casas, apesar da construção das marombas, um risco também muito grande das crianças, até de acidentes, né? Além do contato da água contaminada, ainda tem o risco de acidente. E essa é uma preocupação adicional, que é o afogamento dessas crianças que pode ocorrer, porque elas estão dentro da água praticamente, né? O ideal é que aquelas áreas todas fossem desapropriadas, que as pessoas fossem transferidas para locais mais seguros, menos insalubres, né? Ali a gente percebe, não há saneamento básico, enfim, tudo ali é mais difícil, né? O ideal é que tenhamos, no evoluir do tempo, a retirada de todas aquelas famílias, que deixemos o rio chegar onde ele queira chegar, para voltar onde ele tem que voltar, mas que isso pare de tocar na vida das pessoas e especialmente na saúde, ainda mais dos menores, né, das crianças, que isso é pior ainda. Esse fenômeno, ele acontece todos os anos, né? O rio, ele está lá, ele tem esse ciclo natural de subida, de descida, vale as pessoas realmente
se conscientizarem, né, do local que não é propício. Não há outro jeito, né? Nós temos que nos habituar a isso. É o preço de morar no meio da floresta. Nós somos apenas uma visita a essa região enorme que é a Amazônia, né? E temos que nos adaptar a ela. Né? Tá certo. Superintendente, tem mais algum alerta de cheia? Não, esse é o último alerta de cheias. Né? A cheia já chegou, então agora é o momento de esperar o rio se estabilizar e voltar a descer. Enquanto isso, tem que atender essa população que realmente está com a casa invadida pelas águas, então deve merecer todo o cuidado aí do setor público. Tá certo, então. O Band Cidade Entrevista deste sábado aí abordou saúde, cheia, toda essa relação, né, da cheia com a saúde aí durante o Mundial. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, também do secretário municipal de saúde aqui de Manaus. Para você aí de casa, uma boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 6:50 da noite. Até lá!